Quando falamos do mercado de escritórios, vamos começar no Brasil pela capital, Brasília. A demanda por imóveis classe A reduziu a vacância nesse segmento em 1,4 pontos percentuais. Passando para Belo Horizonte, a absorção líquida manteve um resultado positivo, pelo quarto semestre consecutivo, mesmo que em patamares moderados. No lado da oferta, ocorreu um aumento circunstancial na entrega de novos edifícios, o que não afetou a vacância na cidade, que permanece estável. Em Curitiba, a absorção líquida permanece positiva pelos últimos 2 anos, mostrando a resiliência do mercado de escritórios da capital paranaense. O setor financeiro foi o que registrou maior crescimento em volume de espaços ocupados, com um acréscimo de 6,1% no último trimestre. Indo para o segundo maior mercado de escritórios do Brasil, quando falamos de Rio de Janeiro, podemos notar que a absorção bruta no mercado de escritórios da cidade teve aumento de 22,5% em relação ao trimestre anterior. Um dos principais indutores dessa maior atividade de locação foi o aumento do número de transações acima de 500 metros quadrados, que representaram 68% do total, sendo que acima de 1.000 metros quadrados foram registradas 9 locações, em detrimento a 6 do trimestre anterior. Das regiões que mais se destacaram nesse segundo trimestre estão o centro, com aproximadamente 1/3 de toda a absorção bruta da cidade, reforçando a importância dessa região para o mercado de escritórios do Rio de Janeiro, além de 20% no Botafogo. Uma das razões por trás das novas decisões de locação foram as oportunidades de relocalização para escritórios de maior qualidade. Em média, a participação dos escritórios de classe A+ na absorção bruta aumentou 18,3% no primeiro trimestre de 2023 para 3,1% no segundo trimestre. Apesar disso e da falta de novas entregas de empreendimentos na cidade, a absorção líquida registrou um resultado positivo modesto, não produzindo impacto na taxa de vacância. Por fim, na maior cidade do país, São Paulo, a absorção bruta trimestral de escritórios aumentou 48,4% no segundo trimestre de 2023 em relação ao trimestre anterior, marcando o 6º maior resultado trimestral já registrado, que está alinhado com o retorno presencial que se manteve em alta, com 77% dos 500 principais edifícios pesquisados pela CBRE registrando pelo menos 70% de atendimento em junho de 2023. Embora a busca por espaços de maior qualidade técnica e a localização tenham sido recentemente destacadas em termos de atividade de locação, nesse segundo trimestre de 2023, a busca maior foi por flight to price, com destaque para a região da Marginal Pinheiros, que concentrou 40% de toda a absorção bruta do segundo trimestre de 2023. Na região da Paulista, podemos destacar as grandes ocupações, já que 32% de toda a sua absorção foram para empresas com áreas acima de 1.000 metros quadrados de ocupação. Enquanto isso, no segmento AAA, manteve-se resiliente, representando o 5º trimestre consecutivo da absorção líquida positiva, mantendo os valores de locação estáveis nesse segmento, como também no mercado geral. Nesse semestre, iniciaremos falando sobre as tendências que rondam as necessidades dos usuários. Os ocupantes têm solicitado cada vez mais um ambiente social e agradável, também acolhedor nos condomínios logísticos. A busca por inclusão social junto às comunidades locais e um ambiente que influencie na família pode ser um diferencial altamente relevante na retenção das equipes operacionais no ambiente logístico. Outro tema cada vez mais importante que, além de aumentar a preocupação com o meio ambiente, obtém economias substanciais na conta de condomínio logístico, é a energia renovável. Através de um investimento com um retorno de curto prazo, como os painéis solares, os condomínios logísticos buscam implantar esta infraestrutura cada vez mais. No resumo do primeiro semestre no Brasil, o maior destaque que a CBRE abordará é a baixa vacância média nos principais estados. Pela primeira vez dentro da nossa série histórica, que contempla 12 estados, temos a vacância de apenas 1 dígito. O reflexo dessa vacância baixa é perceptível diretamente no acréscimo dos preços, bem como o apetite de novos investidores no desenvolvimento nessas regiões. Um dos grandes desafios ainda continuam sendo o prazo de aprovação dos projetos e a liquidez de capital mais restrita do país. A absorção média nesses 6 estados, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo e Bahia, ultrapassam hoje 125.000 metros quadrados em cada um desses estados acumulados no ano. Lembrando que ainda Minas Gerais, impulsionado por Extrema, superou 200.000 metros quadrados no mesmo período. O setor que mais se destacou ao longo do semestre todo foi certamente o dos operadores logísticos, correspondendo a 41% das absorções totais acumuladas. Uma participação altamente relevante nos operadores logísticos seguem como principal caminho de crescimento da logística, evitando investimentos altos por parte dos usuários finais no curto prazo, bem como flexibilidade nas operações. Do montante total, 71% dos operadores são locais,
e apenas 29% são operadores internacionais. Os varejistas ficam com a maior parcela relativa às sublocações do mercado nacional. Impactados pela crise do setor e o crescimento desorganizado de alguns marketplaces durante o período da pandemia. Em São Paulo, 3 mercados principais corresponderam a 50% de toda a absorção acumulada no semestre. Desta vez, além dos usuais mercados Cajamar e Guarulhos, tivemos um convidado novo neste ambiente. Jundiaí, com volume superior a 150 mil metros quadrados. Os preços estão se recuperando de forma gradativa e constante. No mercado AAA, a alta de preços já ultrapassou o IPCA no curto prazo e vem se aproximando do IGPM no INCC, porém com ainda oportunidade de crescimento. Mercados como São Paulo capital já é realidade falarmos de patamares de R$40, sendo os mercados de raio 30 se aproximando de valores beirando a casa de R$30. O adiamento de parte do novo estoque para o segundo semestre e a surpreendente absorção bruta reduziram o impacto na vacância em uma base trimestral mantendo-a estável, a qual esperamos ficar controlada na segunda parte de 2023, com a aceleração das ocupações estimuladas pelas perspectivas para a redução da taxa de juros, como também a aprovação da reforma tributária.